Olá, meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem? Aqui é a professora Michele Carvalho, estou de volta gravando essa aula com vocês. A avaliação final está chegando, né? Então a gente precisa recapitular alguns assuntos, tá? Sujeito e predicado, por exemplo, é um deles, que está na unidade 3 do seu livro 1, tá bom? Então é sobre esse conteúdo aí que nós vamos tratar nesta aula, tá, gente? Então corre lá, já encontrou o seu livro 1? Procura ele aí. Se não, não tem problema, acompanha aqui comigo, tá? Pega um caderno para você anotar aí essas matérias que são importantes e que serão cobradas, né? Nessa avaliação final aí, que está chegando, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar nossos estudos de hoje? Então, olha só, aí eu saio, né, para não te atrapalhar aqui, tá? Deixa eu organizar, belezinha? Presta atenção aqui comigo, né? Coloquei essa imagem aqui de duas meninas aí conversando, né? Batendo um papo aí através das suas redes sociais. E aí, vamos ver o que uma pergunta para a outra, olha só. Como identificar o sujeito? E a outra responde, né? Sujeito é o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. Para tudo e pensa isso. Vamos recapitular. Vamos pensar sobre o que a gente falou. É o termo da oração sobre o qual se declara alguma coisa. A gente falou aí de oração. Você lembra o que é oração? É o enunciado que tem verbo, ok? Aquela frase que contém verbo é o enunciado com sentido completo, tá? Então, essa oração, ela tem um sujeito. O sujeito na oração, ele é aquela, vamos colocar assim, ó, é aquela pessoa ou que realiza uma ação ou é sobre algo que eu falo, né, que eu declaro, ok? Então a gente vai ver isso nos exemplos, tá? O sujeito, gente, numa oração, ele é um termo essencial, ok? Ele é um termo essencial. Então olha só, sujeito, e vale agora você anotar isso aí no seu caderno. Coloca assim, ó, matéria para avaliação final. Conteúdo, sujeito e predicado. Conceitos, sujeito é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração, tá? Então vamos pensar em algumas orações em que a gente atribua elas, em que a gente acrescente o sujeito. Então quando eu digo as aulas estão terminando, olha só. Eu tenho uma oração? Sim, tem verbo. Estão, né? Terminando também, você tem aí uma locução verbal. E aí, quando eu digo as aulas é o que? É o sujeito da oração. É esse termo aí sobre o qual eu estou, né, declarando, falando sobre as aulas. Então, é o sujeito, tá? E o predicado, gente? Predicado é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito. Então, quando eu digo, ó, estão terminando, esse é o predicado. Ou seja, o que é que está terminando? As aulas. Então, numa oração, os termos essenciais são o sujeito e o predicado, ok? Como está escrito aqui no terceiro tópico, ó. Como formam a estrutura básica da oração, o sujeito e o predicado são chamados termos essenciais, tá? Sendo assim, a relação que mantém entre si não pode ser interrompida por vírgula, ou seja, você não pode separar aí o sujeito do predicado com vírgula, tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Inclusive eu tirei esse exemplo, esse enunciado aí, essa oração do seu livro. E diz assim, ó: a peça da escola falava sobre nutrição. Cadê o verbo, gente, da oração? Tá aqui, ó.
falava, tá? E aí eu te pergunto, qual é o sujeito dessa oração? Qual é o sujeito? Estamos declarando algo sobre o quê? Ah, sobre a peça da escola. Então aqui é o sujeito, ó. Tá vendo? Sujeito aqui. Tá? E tudo aquilo que a gente está indicando aí sobre o sujeito é o predicado, ó. Falava sobre nutrição. Tudo a partir do verbo em diante vai ser o predicado. Tá certo? Deu para entender? Deu para relembrar, né? Na verdade, é uma matéria que você já conhece, não é nova. A gente aqui está relembrando, revendo a matéria, tá? Lá no seu livro, se você conseguiu encontrar, se você pegou ele aí, ó, nós temos no livro os termos da oração, sujeito e predicado. E aqui diz basicamente o que eu coloquei aí no slide, tá? O sujeito e o predicado são considerados os termos essenciais da oração, ou seja, o que é isso, né? Eles são os termos básicos, aqueles normalmente presentes em toda a oração, tá? Então, aí ele traz aqui exemplos, olha só. Leia estas orações e responda, oralmente mesmo, as questões que vão sendo apresentadas. Vamos lá. A peça da escola falava sobre nutrição, que foi aquele exemplo que eu coloquei aí anteriormente no slide. Olha aqui o segundo tópico. Muitos vegetais são fontes de fibras. E o terceiro enunciado, ó. A fantasia de cebola parecia a cabana do pai Tomás. Repara só, gente. Na oração 1, o que falava sobre nutrição? Ó. Falava sobre... O que falava sobre nutrição? Ah, responde aí. A peça da escola. Então, você identificou o sujeito da oração, entendeu? Olha aqui na frase 2. O que são fontes de fibras? Muitos vegetais. Tá vendo? Muitos vegetais, tá? E na terceira, olha a pergunta. O que parecia a cabana do pai Tomás? A fantasia de cebola. Olha aí, a fantasia de cebola, tá? Então, nós temos aqui o quê? Sujeitos pertencentes às suas respectivas orações, tá certo? E aqui embaixo, olha só, se considerarmos as perguntas e as respostas, as orações elas são formadas basicamente por dois termos, né? Eles formam a estrutura básica da oração, que é o sujeito e o predicado, tá? Então você tem aí essas duas estruturas formando as orações. Deu para entender? E aí, confirmando, né, o que a gente tá falando, olha só. Deixa eu levantar aqui para você acompanhar aí comigo, ó, aqui, né, nesse retângulo aqui. Sujeito, então, é o termo da oração sobre o qual se faz uma declaração, mais uma vez aí, confirmando o que a gente também já mencionou no slide, tá? E é importante até para que você não esqueça, e quanto mais você fale, mais você pense sobre, até você realmente compreender e entender. Predicado, gente, é o termo da oração que indica a declaração sobre o sujeito, tá? Por exemplo, vamos pensar em frases, né? Mariana fez uma torta de frango deliciosa. Olha só. Tem Mariana aí? Mariana tá me ouvindo? Olha aí, Mariana. Mariana fez. Quem é o sujeito, gente? Mariana, né? Foi ela quem fez a torta, entendeu? E aí, qual seria o predicado? Fez uma torta de frango deliciosa. Entendeu, gente? Então, você tem os dois termos essenciais aí da oração, tá? Sujeito e predicado, ok? Muito bem. Então, aqui embaixo, ó. Leia estas duas orações e observe as diferenças formais entre elas. A peça da escola falava sobre nutrição e muitos vegetais são fontes de fibras. Aí, tem uma pergunta aqui embaixo, né? Sobre a forma verbal nas duas orações, assinale a afirmativa correta no seu livro. Só para a gente recapitular. Nessas duas orações, o verbo ele concorda com o sujeito, ou seja, ele é flexionado no plural. Ou, nas duas orações,
o verbo concorda com o sujeito. A primeira no singular e a segunda no plural. É isso que acontece? Vamos ver. Falava. Quem falava? A peça. Então, tá vendo? Está no singular concordando com esse sujeito aqui que também está no singular. Agora de baixo, ó, são. Por que esse verbo ficou no plural? Porque o sujeito está no plural. Então, obedecendo aí essa concordância, né, o verbo ele concorda com o sujeito, tá? A peça da escola falava sobre nutrição. Ficaria estranho, né, se a gente colocasse a peça da escola falavam, né? Não ia ficar estranho? Então, ok, gente? Preste atenção nisso aqui para ver concordância verbal, tá? Olha só. Concordância verbal é a flexão do verbo para concordar com o sujeito. Olha os outros exemplos. Ó, a fantasia de cebola parecia. O que que parecia? A fantasia. Então, também permanece no singular. Ok? Tranquilo? Belezinha? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide, tá? A gente viu aí sujeito, predicado. Sujeito aí é o termo sobre o qual a gente declara alguma coisa. Predicado é tudo que a gente fala sobre o sujeito, né? Geralmente o predicado começa ali a partir do verbo. Então, do verbo até o ponto final, você tem o predicado, tá? Ok? Lembrou? Muito bem. Aí no seu caderno, você vai anotando essas frases, essas que a gente está usando aí de exemplo, e você mesmo vai separando, vai classificando. Pega uma caneta de outra cor, vermelha, verde ou preta, sublinha o sujeito ou circula, puxa uma setinha e escreve lá a classificação dele. Ó, aqui é sujeito, aqui é predicado, entendeu? Faz como eu fiz aqui, ó. Porque aí você está treinando, né? Você mesmo está classificando, não fica só olhando os slides ou ouvindo. Então você está praticando. E aí é muito mais certo, né? Você aprender o que você está ouvindo, tá bom? Pratique então, hein, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui. O sujeito, ele é um dos termos essenciais da oração, como nós vimos, né? E normalmente ele está localizado antes do predicado, tá? Portanto, o sujeito, ele tem algumas classificações, tá? Quando eu digo aqui, olha só essa frase aqui comigo. Paulo comprou uma bicicleta. Qual é o sujeito dessa oração? Você já sabe identificar. Diz aí. Paulo, né? E olha aqui a de baixo. Os meninos estão brincando no quintal. Qual é o sujeito dessa oração? Os meninos, correto? Muito bem. E se você observar, o verbo, ó, concorda com o sujeito. Comprou. Quem comprou? Paulo, ele, né? E aqui, ó, os meninos estão. Quem estão? Os meninos também, plural, concordando com o plural dos meninos aqui, tá? Então é isso, sempre vai haver essa concordância, ok? Antes de eu falar ali dos tipos de sujeitos, vamos ver aqui, ó, a posição do sujeito em relação ao verbo. No seu livro aí você também tem essa explicação, tá na página 75, tá? Vamos lá. Então, olha só, o que ele diz? O que é essa questão de posição do sujeito em relação ao verbo? Bom, lembra que eu falei que normalmente o predicado ele vem depois, não é isso? Do sujeito, tá? E aí, quando isso acontece, nós temos a ordem direta. O que seria a ordem direta? Você primeiro vai encontrar o sujeito e em seguida o predicado. Olha o que está dizendo aqui embaixo, ó. Ó. Quando a oração é formada por sujeito mais predicado, dizemos que está em ordem direta. Então, existe uma ordem direta, tá? Quando a oração é formada primeiro pelo predicado, depois o sujeito, ou predicado mais sujeito mais predicado, aí a gente diz que está numa ordem inversa. E pode acontecer isso, gente? Sim, pode acontecer. Olha o exemplo aqui, ó. Nos bastidores, a professora organizava as crianças.
Então imagina assim uma peça teatral, né? As crianças vão se apresentar e a professora está ali organizando essas crianças. Só que onde ela está? Em que lugar? Nos bastidores. Nos bastidores está vindo antes, tá vendo? Faz parte do predicado, né? Então, ó, tem uma vírgula, aí vem o sujeito, porque é quem está fazendo, realizando a ação de organizar, é a professora, e em seguida, ó, organizava as crianças, que é a continuação aí do predicado. Então, tá vendo? Esse caso aqui é um caso de quê? Ordem inversa, tá? Ok? Deu para entender? Muito bem. E aí, gente, anota. Se você tá assim, professora, não sei onde eu coloquei meu livro, já procurei aqui, não encontrei. O que você deve fazer? Anote no caderno. Pega aí o suas... professora, fim de ano, meu caderno acabou. Arruma umas folhinhas, entendeu? Pega aí uma agendinha antiga, velha. Agenda de escola sempre sobra folha, né? Então, pega aquela agenda do ano passado, utiliza as folhas dela. Tá? Faz ali os exercícios, não joga fora não. Utiliza as folhas, entendeu? Mas sempre tem um jeitinho, pessoal. E se não me engano, no seu livro, lá no final, tem umas folhas extras com linhas. Você também pode utilizar ali para fazer exercícios, anotações importantes, tá? Então você dá uma olhadinha, porque eu já vi isso aqui no meu livro, ok? Então vamos lá. Agora sim, a gente vai falar aí sobre os tipos de sujeito, né? O sujeito das orações, ele pode ser determinado ou indeterminado. Calma aí que a gente vai ver isso aí passo a passo, um de cada vez. Vamos pensar nessa palavra aqui, ó, determinado. Tudo que é determinado, a gente consegue, né? Foi determinado, a gente até consegue identificar, correto? Quando eu digo que algo é indeterminado, aí fica mais complicado, né, pra gente identificar, correto? Então, olha só, vem aqui comigo nos exemplos. Eu falei que o sujeito é classificado em determinado ou indeterminado. E ainda tem o sujeito inexistente. Então, calma lá, pensa comigo aqui. Quando eu digo que o sujeito é determinado, eu consigo identificar... Eu estou querendo dizer que eu tenho um sujeito simples, ou um sujeito composto, ou um sujeito implícito. O sujeito implícito é o sujeito que está escondidinho, ele está oculto, ok? Então, olha só, presta atenção. Paulo, a gente viu que é o sujeito, né, dessa oração. Repara, quem comprou uma bicicleta, gente? Paulo. Eu só tenho um núcleo, um nome. Então, aqui eu tenho sujeito simples. Então, toda vez que a gente encontrar apenas um núcleo, um único nome, a gente vai ter um sujeito simples. É isso, fácil, tranquilo, né? Tá? Paulo comprou uma bicicleta. Lembra da frase que eu criei? Mariana fez uma torta? Então, Mariana é um sujeito simples, né? Ela chegou cedo, ó. Ela, sujeito simples, tá? As crianças dançam na festa. As crianças, sujeito simples. Entendeu? Pensa aí em frases. Vai identificando o sujeito simples. É quando você tem apenas um núcleo, tá? A escola... fechou hoje mais cedo porque faltou luz. Então, ó, a escola, entendeu? Então, você vai criando orações e identificando esse sujeito simples, tá? Apenas um núcleo, ok? Composto. Vamos ver aqui embaixo. Ó, os meninos estão brincando. Então, a gente também tem aqui os meninos, tá vendo? Também como sujeito simples, tá? Porque o único núcleo aqui são meninos. Não importa, gente, se tá no singular ou no plural. Eu tenho apenas um núcleo. Se eu tivesse assim, os meninos e os professores estão fazendo um trabalho no pátio da escola. Repara, quais são os núcleos dessa frase? Meninos, professores.
2 núcleos, os meninos e os professores, correto? E aí, esse sujeito seria o quê? Composto, porque agora eu tenho mais de um núcleo, ok? Tá bom? Se eu dissesse assim, ó, Ana, vírgula, Maria e Carlinha foram ao cinema. Quantos núcleos eu tenho aí? 3. Ana, Carlinha e Mariana. As 3 foram ao cinema. Então, eu teria um sujeito o quê? Composto, tá? Ok? Entendeu, gente? E o sujeito implícito? É o sujeito oculto. Ele não aparece escrito, tá? Ali na frase, na oração, ele não vai aparecer, mas você identifica a primeira pessoa. Se eu digo assim, ó, falamos muito na reunião, e eu te pergunto, quem falou muito na reunião? Você consegue identificar? Nós, né? Primeira pessoa do plural conjuga o verbo dessa forma. Nós falamos muito na reunião. Então, nós temos aí um sujeito oculto, implícito, tá ok? A gente vai ver isso passo a passo, tô só te explicando aqui agora, tá? Então vamos lá, falamos do sujeito determinado, né? Temos aí a ilustraçãozinha, só para ficar mais claro que é apenas um núcleo, o Paulinho aqui, ó, comprando a bicicleta, tá certo? Então vamos lá. Sujeito simples, como ele possui apenas um núcleo, ele pode vir aí, né? Ele pode não, ele vem exposto, né? Então olha só os exemplos aqui que eu trago. Os homens destroem a natureza, infelizmente, né? Qual é o sujeito aqui, gente? Ó, os homens, tá? Você pode fazer a pergunta pegando o verbo e aí você identifica o sujeito, entendeu? Olha aqui outra frase, ó. Deus é perfeito. Qual é o sujeito aqui? Deus. Você pode fazer a pergunta, quem é perfeito? Deus, né? Somente ele é perfeito, tá? Outra frase aqui, ó. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda, gente? Os alunos. Então aqui você tem também sujeito simples, entendeu? Você tem núcleos, ó, apenas um, homens, Deus, alunos, tá? E não esquece, para identificar o sujeito, faça a pergunta a partir do verbo. Quem destrói? Quem é perfeito? Quem estuda? Ok? Deu para entender? Sim, né, pessoal? Sim. Vocês são inteligentes, essa matéria aí vocês já sabem, nós estamos só fazendo uma revisão, tá? E com certeza você vai se dar muito bem, é só continuar estudando. Vamos lá, então? Falando agora do sujeito composto, lembra que eu falei que o sujeito composto tem que ter mais de um núcleo, não é isso? Então olha os exemplos que tem aqui, ó. As vacas brancas e os touros pretos pastavam. Repara só. Lembra que eu falei que para identificar o sujeito a gente pega o verbo e faz a pergunta? Então vamos fazer a pergunta a partir do verbo pastavam. Quem é que pastavam? Então você identifica os núcleos, ó. As vacas brancas e os touros pretos. Repara, são núcleos diferentes, tá? E aí você pode até circular aí, escreve esse exemplo no seu caderno, identifica, marcando, sublinhando. De alguma forma, você faça aí essa diferenciação, tá? Então você tem núcleos diferentes, ó. Vacas, touros, ok? Outro exemplo. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. O que é que lhe torturavam os últimos dias de vida? Então, você encontra aqui um sujeito composto, ó. A cegueira é um núcleo, pobreza é outro, tá? Então, você tem sujeito composto, quando ele possui 2 ou mais núcleos, tá bom? Terceira oração, vamos ver. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Gente, vamos fazer a pergunta. O que é que são agravantes das doenças daquele povo? Aí nós temos aqui, ó, fome, desidratação. Então elas funcionam aqui
como sujeito composto, ok? Eu e a turma fomos ao jogo. Olha só. Eu, turma, tá? Temos também sujeito composto. Belezinha? Então escreve aí no caderno essas frases para você poder também classificar. Ok? Então vamos lá. Falamos do sujeito composto, né? Aqui no seu livro, ó, você também tem exemplos aí. Sujeito simples. Eles esperavam, ó, os coelhinhos estavam em seus lugares, o lixo enfeia a rua, a professora explica o conteúdo. Esses aqui são sujeitos simples, tá vendo? Só tem um núcleo, tá? E aqui, ó, vem falando sobre núcleo, né? Algumas vezes, o sujeito ele pode ser formado por mais de uma palavra. Presta atenção aqui, hein? Olha só. Quando isso acontecer, haverá uma palavra mais importante, que é chamada de núcleo do sujeito. É sempre ao núcleo que o verbo se refere. O verbo, gente, sempre se refere a esse núcleo, o núcleo do sujeito, tá? Se o sujeito for formado por uma só palavra, o núcleo será ela mesma. Olha os exemplos. Eles esperavam a deixa. Então, eles é o próprio núcleo do sujeito, tá? Os coelhinhos, ó, estavam em seus lugares. Então, coelhinhos, tá vendo? É o núcleo do sujeito. Deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Quando você for identificar o núcleo, você não precisa considerar, por exemplo, o determinante dele, né? No caso aqui, os, que é um artigo, tá? Que acompanha ele. Não precisa. Você pega somente a palavra que é mais importante, ok? Tá? Sujeito simples, beleza? E o sujeito composto, como também já falamos, ó. As árvores, as fadinhas e as borboletas se prepararam. Então, nós temos 3 núcleos. Quais são eles? Árvores, fadinhas, borboletas. Tá? Olha outro exemplo aqui. Os piratas e os anões foram para os bastidores. Ó, piratas, anões são exemplos de sujeito composto. Tá bom, gente? Entendido aí? Tranquilo? E o sujeito implícito, vamos falar dele, que é o sujeito oculto, né? Ele não aparece na oração, mas você consegue identificar, tá? Ok? Olha os exemplos, ó. Vou chamar as fadinhas, voltamos do banheiro. Então, quando diz vou chamar, você identifica a primeira pessoa do singular, eu, não é isso? Então, aqui é um sujeito implícito, tá? Ele tá ali, escondidinho, ele só não aparece, mas você identifica. Olha o de baixo, voltamos do banheiro, nós voltamos, né? Primeira pessoa do plural, você também identifica, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma explicação, ó. O sujeito implícito, ele também pode acontecer quando em um período composto o sujeito já tenha aparecido na oração anterior. Por exemplo, olha só. As borboletas fazem poses, esvoaçam os próprios véus, não ligam para o mundo. Aí nesse período há 3 orações. Lembra que a gente já falou que oração é a parte que tem verbo? Então, quais são os verbos ali, ó? Fazem, esvoaçam e ligam, ou seja, não ligam, né? Muito bem. Então, você tem aqui, ó, sujeito simples, as borboletas, tá? Quando ele diz aqui esvoaçam os próprios véus, repara que ele não repete a palavra borboletas aqui, mas nós já identificamos, porque ela já aparece aqui no início. Então, olha a pergunta. Quem esvoaça os próprios véus? As borboletas. Esse sujeito é implícito, ele não está expresso nessa parte aqui da oração, tá? Quem não liga para o mundo? As borboletas, que já apareceu, ó, lá no início da oração, mas aqui ela não aparece escrita, então nessa parte aqui ele está implícito. Entendeu, pessoal? Então é isso aí, tá? O sujeito determinado, ele pode ser, então, vamos recapitular, simples, composto ou implícito, ok?
tem ainda o sujeito indeterminado. Lembra que eu falei? Aquele que a gente não consegue identificar? Então, quando não conhecemos ou não queremos identificar claramente a quem o verbo da oração se refere, temos o sujeito indeterminado. Olha o exemplo aqui. Quebraram a ponta da estrela. Gente, quem quebrou a ponta da estrela? A gente não sabe, não diz, mas a gente identifica aqui, ó, eles, né? Terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles. Terceira pessoa do plural. Toda vez que você identificar a terceira pessoa do plural, você está identificando um sujeito que é indeterminado, ok? Deu para entender? Muito bem. Então aqui a gente falou sobre os sujeitos, né? O sujeito determinado e o sujeito indeterminado, tá bom, gente? E a minha dica é que você pegue aí as orações, as frases do livro e as que eu trouxe aí de exemplo, escreva-as no caderno e faça então as classificações, identificando o sujeito, identificando o predicado e reconhecendo os tipos de sujeitos, tá legal? Eu vou terminando essa aulinha por aqui e a gente vem aí com outras aulas ainda, tá? Porque não terminou, né? Estamos quase lá, tá bom? Enquanto isso, você vai dando o seu melhor aí, estudando e fazendo todas as atividades, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!